Olá, amigos, obrigado você que acabou de acessar aí a página Cultura. Você está no Jornal da Simplicidade, onde a verdade aparece, e divulgamos sem maquiagem e sem sensacionalismo. Hoje, conforme eu havia anunciado para vocês em programas anteriores, nós estamos aqui com o professor Rogério Fernando, da Escola Bíblica da Bahia, que vai nos responder algumas perguntas de grande valor. O que é a Bíblia Sagrada, como é que nós podemos encarar hoje, atualmente, o cristianismo em meio a essa divisão religiosa que há no mundo, tantas religiões, qual a concepção bíblica que devemos ter hoje? E para responder essas perguntas, nós temos aqui o professor Rogério Fernando, da Escola Bíblica da Bahia, que fica em Salvador, na Avenida Mário Leal Ferreira, ali nas proximidades do bairro de Pernambués, Guatemi. E a Escola Bíblica, ela tem uma linha de trabalho que é o estudo pleno do cristianismo. E o professor Rogério está aqui justamente para nos dar essa colaboração à página Cultura. Rogério, seja bem-vindo. A página agradece pela sua presença aqui. E eu vou lhe fazer a primeira pergunta para que os nossos internautas, você que está aí do outro lado nos ouvindo, possam nos acompanhar. Qual a visão bíblica com relação ao mundo atual sobre a busca do homem a Deus? Qual é a visão bíblica em relação a isso? Bem, Luiz, eu vou tentar ser bem simples na minha resposta, né? O homem, ele nasceu para ser um adorador. Só que nesse percurso de buscar a Deus, de encontrar a Deus, ele encontrou religiões, na maioria das vezes, criadas por homens. E isso acabou afetando o relacionamento do homem com Deus. Ele precisa agora restaurar essa busca. O que eu quero dizer com restaurar a busca? É o homem voltar às origens, a voltar à essência da religião que Deus criou. E a essência da religião está na pessoa, na obra, nos ensinos de Jesus Cristo. Jesus Cristo, muito bem. Rogério, você falou em essência. Nós encontraríamos essa essência em qualquer religião ou somente praticando a Bíblia Sagrada, estudando a Bíblia Sagrada? Infelizmente, o cristianismo ele foi soterrado, eu poderia dizer assim, soterrado por centenas de religiões, de conceitos bíblicos, né? E a essência é justamente tirar os escombros que foi criado dentro do cristianismo. E quando eu falo de escombros, eu estou me referindo a doutrinas humanas, a tradições humanas. E nós precisamos tirar esses escombros. Quando nós tiramos esses escombros e ficamos apenas com o que a Bíblia diz, nós vamos nos encontrar com a verdadeira essência dessa religião, a verdadeira essência do cristianismo. Eu concordo plenamente com você, porque ao longo desses milênios, porque Jesus, quando ele veio, Rogério, se nós fizermos, eu, por exemplo, sou um tanto leigo na matéria, mas eu vejo a questão religiosa no mundo como uma criação de tantas concepções, porque as religiões já começaram a se desencontrar uma com a outra. Se no caso, essa questão que você coloca, né? A questão que você coloca, a essência, o homem se confrontou com religiões e não se encontrou com Deus. Essa que é a verdade, né? E eu tenho aqui também uma pergunta. Como devemos interpretar a Bíblia, tudo ao pé da letra? Por exemplo, lá na Bíblia diz mais ou menos assim, Apocalipse: e vi um dragão que soltava fogo pela boca, coisa desse tipo. Aquelas passagens de Jó, por exemplo, a vida de Ruth, aquelas situações que eles colocam, inclusive nos Salmos, quando você vê no Salmo 91, que ele é muito enfático quando ele diz que Jesus nos protegerá debaixo de suas asas e nos cobrirá com sua pena. Como é, Rogério, que você, um estudante da Bíblia, professor da Bíblia, como é que nós devemos encarar esse tipo, devemos conceber esse tipo de expressão que a Bíblia nos ensina? Veja bem, Luiz, a Bíblia, ela
originalmente, ela não foi escrita para nós do século XXI. Ela não foi escrita? Não foi escrita originalmente para nós. Nós não podemos interpretar a Bíblia ao pé da letra por essa razão. O que é necessário fazer para interpretar a Bíblia é respeitar o contexto histórico, cultural, social, religioso, do qual as pessoas que originalmente receberam a Bíblia se encontravam. Entendendo isso, tomando cuidado com isso, e aliás, Aloísio, essa questão de interpretar a Bíblia ao pé da letra é uma das razões principais do surgimento de muitas religiões dentro do chamado protestantismo. Mas por que isso? Exatamente, porque pega um texto desconectado do contexto, ou seja, daquilo que vem antes, daquilo que vem depois, e aplica-se aquilo como se fosse a vontade de Deus. E cria... Ele no caso, deixa eu ver se eu entendi, eu estou acompanhando o seu raciocínio, realmente tem fundo assim. Ele lê o que está escrito lá, o dia é bonito, mas ele acha de botar, por exemplo, o dia é maravilhoso, porque é belo, ele distorce a coisa. Nesse caso aí você está dizendo que há uma distorção, e que na verdade foi provado isso, e isso está provado efetivamente com o surgimento da multiplicidade das religiões. A religião, eu acredito que a proposta de Cristo deveria ter sido a singularidade, não a pluralidade, não é verdade? É verdade. Mas, Rogério, eu tenho uma pergunta aqui. Quais os passos é que uma pessoa sinceramente deseja, a unidade precisa para... Quais os passos que uma pessoa precisa sinceramente para a unidade do cristianismo? O que é que uma pessoa deve fazer para chegar a... O que é que o homem de modo geral, deve fazer para que possamos chegar a uma unidade? Todos nós falarmos um só idioma, uma só crença e um só credo. Mas essa pergunta você vai responder depois dessa linda mensagem que nós vamos ouvir aí agora, que a produção de A Página Cultura sempre providencia para ilustrar os nossos programas. Então nós vamos ouvir aí essa linda mensagem, e nós estamos voltando já com o professor Rogério Fernando, que vai nos responder essa pergunta. Deus do impossível. Após o naufrágio, o único sobrevivente agradeceu a Deus por estar vivo e ter conseguido se agarrar à parte dos destroços para poder ficar boiando. Este único sobrevivente foi parar em uma pequena ilha desabitada, fora de qualquer rota de navegação, e ele agradeceu novamente. Com muita dificuldade e restos dos destroços, ele conseguiu montar um pequeno abrigo para que pudesse se proteger do sol, da chuva, de animais e também para guardar seus poucos pertences. E como sempre agradeceu. Nos dias seguintes, a cada alimento que conseguia caçar ou colher, ele agradecia. No entanto, um dia, quando voltava da busca por alimentos, ele encontrou seu abrigo em chamas, envolto em altas nuvens de fumaça. Terrivelmente desesperado, ele se revoltou, gritava chorando. O pior aconteceu, perdi tudo. Deus, por que fizeste isso comigo? Disse. Chorou tanto que adormeceu profundamente cansado. No dia seguinte, bem cedo, foi despertado pelo som de um navio que se aproximava. Viemos resgatá-lo, disseram. Como souberam que eu estava aqui? Perguntou ele. Nós vimos o seu sinal de fumaça. É comum sentirmos-nos desencorajados e até mesmo desesperados quando as coisas vão mal. Mas Deus age em nosso benefício, mesmo nos momentos de dor e sofrimento. Lembre-se, se algum dia o seu único abrigo estiver em chamas, esse pode ser o sinal de fumaça que fará chegar até você a graça divina. Cultura.blogspot.com. Você viu que mensagem linda, maravilhosa, essas palavras, essa coisa que comove os nossos corações. Bem, mas então, Rogério, qual é o passo que deve uma pessoa sinceramente ter para adquirir a unidade religiosa no cristianismo? O que é que ele tem que fazer a priori?
Pois muitas pessoas acreditam que essa questão de unidade é uma utopia, né? Pelo fato da existência de muitas religiões, dentro até do próprio cristianismo. Mas a gente precisa entender o que Jesus disse lá em João capítulo 17 aos discípulos, que a unidade deveria ser fundamentada no respeito à palavra de Deus. Jesus havia passado 3 anos com os discípulos e quando ele estava para subir aos céus, ele orou ao Pai pedindo para que aqueles que viessem a crer nele por intermédio da palavra fossem unidos à semelhança da unidade entre o Deus Pai e o Deus Filho.